A cirurgia de fimose deve ser feita antes do preenchimento? Então, vamos falar um pouco sobre isso? Sou o Dr. Gustavo Inácio, urologista, professor da técnica de preenchimento, e vamos discutir esse tema que é tão questionado e tem tantas dúvidas aí para os pacientes interessados em fazer o preenchimento. Então, não há uma indicação absoluta de realizar a cirurgia de fimose após tectomia, que é a retirada daquele excesso de pele, antes de realizar o preenchimento peniano. O que acontece é que naquele paciente que realmente tem um excesso de pele importante, ou mesmo aquele que nem tem tanto excesso assim, mas que realmente a glande, a cabeça sempre está muito coberta, é legal sim que a gente pondere com o paciente a necessidade de realizar esse procedimento antes de fazer o preenchimento. Por quê? Porque em alguns casos a gente vê que realmente, se a gente mantém aquele excesso de pele ali, o resultado estético ele não vai ficar tão bom quanto o esperado. Por isso, aquele paciente que realmente tem aquele excesso ali, ou que é muito grande, ou que aquela pele sempre fica tampando a glande, a gente tem que orientar essa cirurgia de fimose. A cirurgia de fimose é um procedimento que pode ser feito inclusive no consultório mesmo, mas eu sempre faço dentro do centro cirúrgico, por ser mais confortável o paciente, por ter necessidade de fazer uma sedação, para o paciente não sentir nenhuma dor ali na hora da aplicação da anestesia local, que é aplicada em toda a base do pênis, em volta ali de todo o pênis. Portanto, esse procedimento da fimose ele é feito em centro cirúrgico e o paciente vai para casa no mesmo dia, tem algumas orientações em relação a ele, de não ter relação sexual por 30 dias. Os primeiros dias realmente é um procedimento doloroso, que pode ter ali pode ter as ereções espontâneas, e essas ereções acarretar dor. Mas realmente, se aquele paciente tem esse excesso de pele, é importante a gente conversar isso com o paciente antes de fazer o preenchimento. E o preenchimento ele deve ser feito após 2 meses no mínimo da cirurgia de fimose. Por quê? Porque nesse período ali ainda está em processo de cicatrização ali do corte da cirurgia, e a gente tem que esperar como é que vai ficar o resultado final aí dessa cicatriz, esse resultado final da cirurgia, para a gente então indicar a cirurgia de fimose, o preenchimento. Portanto, pondere com o seu urologista, com o urologista que você vai fazer o preenchimento. Se realmente você tem esse excesso de pele, é muito importante que discuta para poder ver se faz essa cirurgia, porque em alguns casos sim a gente percebe que o resultado estético vai ficar muito melhor.